Olá, pessoal. Eu sou o André Zenha. Obrigado a quem está acompanhando a gente aqui na live, né? Reforçando sempre, quem puder, curte a página aí. Adiciona o Mário Tiroli também, que é o nosso convidado, já vou falar dele. Curte nosso canal no YouTube, Histórias do Cinema, que tem material lá exclusivo. Já queria anunciar as próximas lives, da obra da Sônia. Tem um acervo maravilhoso, tanto que já fez exposição em homenagem a Sônia Braga com o acervo dele no Santos Film Fest. E na quinta-feira eu vou entrevistar a Ângela Zoé, que é diretora dos filmes sobre o Enfio, cartunista, sobre Alcione, cantora, sobre o Ari Barroso, e ela produziu um filme sobre o Betinho também, diretora premiada. A gente vai falar sobre esse momento da pandemia e do audiovisual, como é que está sendo para os diretores e tal, e da carreira dela. E hoje o meu convidado mais que especial, um grande parceiro aí, é o Mário Tiroli, que é pianista, tecladista, arranjador, regente, compositor e cantor, bacharel em música popular pela Unicamp, piano erudito pelo Conservatório Musical de Santos e regência pelo Conservatório Municipal de Cubatão. Tem em seu currículo 35 anos atuando como músico profissional. Mário, quase a minha idade. Faço 40 agora, dia 28. É, Obrigado pela presença. É uma honra te receber, a gente poder falar sobre a tua carreira maravilhosa, maravilha. sobre trilha sonora. Eu queria que você começasse contando para a gente, né? Ser músico no Brasil é algo para verdadeiros heróis, né? Não é das missões mais fáceis. É, É um país que tem grandes talentos, assim, talentos que se tornaram conhecidos, outros milhares de talentos que não se tornaram famosos, mas é um país muito rico culturalmente, mas que nem sempre valoriza a sua própria cultura. Então, me conta um pouquinho como é que foi essa tua jornada aí, o início, o interesse pela música, como é que surgiu, até você começar a desenvolver tua carreira profissional. legal, Anzeia. Primeiro, eu quero agradecer muito pelo convite. Também, para mim, é uma honra estar contigo. Você é um cara super influente aqui na nossa região. Muito molequinho, assim, tipo 13, 14 anos, eu já tocava muito bem. E nessa época, eu comecei já a tocar em festas e tal, já ganhando para tocar. Então, por isso que eu tenho tantos anos de carreira, sabe? Comecei muito cedo. Fica entregando a nossa idade aí o pessoal depois vai falar. Mas enfim. A música para mim foi uma coisa que veio muito cedo. Quando eu vi, eu já era músico. Quando a gente está, na adolescência, que a gente começa a querer achar o que a gente quer, o que os nossos caminhos, eu já era músico, já tinha algum tempo. Então a música para mim sempre foi uma coisa muito, muito natural. Aí, com 18 anos, eu já fui fazer a faculdade de música lá na Unicamp. Isso me deu uma outra dimensão na profissão. Conheci gente de todos os estados, professores tipo lendários como o professor Ciro Pereira, que foi regente da Jazz Sinfônica, foi meu professor de arranjo. Eu tive aula de trilhas sonoras, que é o nosso assunto aqui, com o Ney Carrasco, um cara super bacana do meio. Então eu tive muitas, digamos assim, muitas frentes onde e portas abertas onde eu pude seguir o meu estudo, minha atividade em conhecimento, e a gente foi indo, né? Depois disso, que eu voltei para Santos depois da faculdade, eu continuei minha carreira de tocar em eventos e tal. Logo mais, eu fundei um coral para eventos, coral e orquestra, e a partir do ano 2000, 2001, a gente começou a atuar fortemente nisso. E, paralelamente a isso, continuei fazendo outros tipos de trabalho, como trilha para peças de teatro, arranjos para grandes formações, como a banda Marcial de Cubatão e outras orquestras também. Enfim, a carreira de músico o leque é muito aberto, a gente tem muitas possibilidades. Continuei atuando como professor, enfim, a gente vai se desdobrando. Como você falou, o Brasil não é, digamos assim, o melhor país para se trabalhar nisso, mas eu não tenho muito do que reclamar, porque eu tive sempre muitas frentes de trabalho abertas e, digamos assim, nunca houve um problema sério de a gente não saber direito o que fazer. É claro que podia ser melhor, muito melhor, é lógico. A gente, também por causa da falta de oportunidades melhores, a gente tem que trabalhar também com esse leque tão aberto. Se, por exemplo, a profissão tivesse pode ser reconhecimento, valorização, porque são palavras assim um pouco vagas assim para mim,
mas a profissão como um todo tivesse eu vou até te falar uma palavra diferente, um remodelamento, um remerecimento assim, do que os músicos têm, seria mais fácil de eu seguir uma coisa só. Por exemplo, de repente eu poderia ser só arranjador, ou só regente de coral, ou só professor, mas não é essa a realidade do músico. O músico brasileiro, ele é polivalente, também é um ponto positivo, né? Enfim, a gente não é uma coisa só que a gente se especializa, mas a gente acaba se especializando de tudo um pouco, acaba sendo um handicap a favor também. Enfim, o músico, ele faz também por muito amor. A gente não fica na profissão só pelo dinheiro, porque realmente não é esse o retorno. A gente tem o retorno de muito gosto. A gente trata dos assuntos musicais com muito gosto e muito amor. Isso que a gente acaba se valendo na profissão. Legal. A música erudita no Brasil, pelo menos quando eu era criança, adolescente, escutava muito que ficava restrita a um nicho só da sociedade, né? Pessoas mais da elite, com mais condições, ou que tenham tido uma base educacional mais profunda e tal. O que você acha que foi sendo feito para a música erudita conseguir alcançar um público maior? A gente vê casos que nem... você próprio fez um projeto aí que a gente vai falar mais à frente em homenagem ao Elton John, a própria banda Marcel de Cubatão fazendo espetáculos tocando músicas de filmes, de animes. Como é que Sim. Você acha que hoje é a relação da música erudita com o grande público no Brasil? Assim? Olha, eu sou, por definição, eu sou um cara otimista. E eu acho que a música erudita, com as nossas tecnologias e os acessos incrivelmente fáceis, a música erudita tem dado uma recuperada em público. Assim, eu mesmo, quando eu sou um entusiasta da Orquestra de Santos, eu vou a quase todos os concertos, né? Agora não, claro, está tendo, mas aqueles concertos que tem no Coliseu toda a última quinta do mês, eu ia quase todos. E eu via que o público tem se rejuvenescido, entendeu? Então eu não vejo que a música erudita tenha um campo, digamos assim, uma aceitação menor do que antigamente. Eu acho que é uma aceitação até maior. Essa renovação do público, esses jovens procurando, buscando, é uma coisa que agrada muito, porque o acesso é muito mais fácil. E a gente via, eu mesmo no meu tempo de adolescente, que estava estudando música, adolescente já 20 e poucos anos, a dificuldade de arrumar um disco era muito difícil, uma partitura, um score de uma peça orquestrada era praticamente impossível. A gente tinha aqui tinha uma ou duas lojas especializadas em São Paulo, o preço era caríssimo e a gente não tinha acesso, né? E hoje a gente tem um site, o site de partituras, é o ISLMP, acho, se não me engano, a gente tem praticamente 100% das obras dos autores eruditos à disposição. Então, a gente não tem desculpa para dizer que não quer estudar. E isso ajuda muito o jovem que se entusiasma com a música erudita. Agora, assim, para se trabalhar com ela exatamente, é tão difícil aqui como também acho que em outros países. Eu não vivi a realidade de outros países, mas o nível de excelência que o músico precisa para ter sucesso na carreira erudita é muito alto. Então, por isso que seja muito difícil a gente ver muitos profissionais nessa área por aqui e lá fora também. A gente só vê gênios tocando, né? Enfim. Então, não é para poucos. É para poucos, aliás. A gente precisa de um nível de estudo e aperfeiçoamento muito grande, mas o acesso está melhor e eu vejo que o público, principalmente o público mais jovem, tem esse interesse também. O que você acha dessa junção de música erudita com música pop, que nem o Metallica fez shows com orquestra, os Titãs, 20 e pouquinhos anos atrás, fizeram excursões com naipes de metais, com instrumentos de sopro, de cordas, enfim, e outros exemplos aí que a gente tem, geralmente juntando rock com orquestra. Dentro do segmento, há quem torça o nariz para esse tipo de união, ou você é favorável? Como é que você enxerga? Eu sou favorável a essas junções, sim, com certeza, porque a música não é o rock, não é porque tem guitarra.
entendeu? A gente pode tocar rock no violino ou no oboé, ou, enfim, o rock é uma ideia, assim como a música clássica e romântica lá do século XVIII, XIX, começo do século XX, tinha uma outra ideia que não tem nada de impedimento de músicos atuais fazerem a junção com os instrumentos. Tem muitos e muitos fatores a favor, porque, por exemplo, você vê um público como o de rock, quando viu, de repente, uns anos atrás, aquele show do Scorpions, que tinha uma orquestra gigantesca, eu tenho certeza que aquilo incentivou muitos e muitos moleques a verem, moleques e meninas também, lógico, esse é um termo pejorativo, me desculpe, mas assim, muitos jovens a verem que existem esses instrumentos, que tem a sonoridade legal, que é possível tocar músicas que eles gostam também com outro tipo de instrumento. Acho que eu sou favorável a tudo. A gente não pode jamais ter preconceito na música. Eu acho que a gente, se tiver que juntar a orquestra com qualquer tipo de gênero, a gente só tem a ganhar. Eu não vejo isso como uma, digamos assim, ferir os estilos, né? Não é porque entrou o violino que deixa de ser rock e assim, muito pelo contrário, sou super, super a favor. Legal. Me fala um pouquinho da tua experiência fazendo trilha sonora em teatro no palco. Como é que foi essa experiência? Como é que você sentiu ali? O quanto foi preciso de ensaios para executar o espetáculo? Como é que foi? Cara, essa história é muito bacana, que eu comecei nessa carreira de trilha para teatro numa peça chamada Geração Trianon, da consagrada diretora Neide Veneziano. A Neide é uma grande amiga até hoje, até estou com um pouquinho de saudades dela. Neide, um beijão aí se você estiver assistindo. Então, a peça era assim, era o dia a dia de um teatro, eu vou contar rapidinho para você ver como tem a ver. Fica à vontade. Era dia a dia de atores, diretores e faxineiros, funcionários do teatro. A peça era sobre isso, e aí a peça, de repente, chegaram num momento que o ator principal queria sair, tudo, sabe, um monte de acontecimentos que você não vê, só vê nos bastidores. Você vê, digamos assim, o dia a dia deles, as intrigas, o pianista que era eu chegando para ensaiar, aquela bagunça que é o backstage ali do teatro, né? Backstage, também o dia a dia. Até que nesta peça, dentro dessa peça, mostra os atores encenando a peça deles, era uma peça dentro da outra. E nessa de tocar o piano ali para eles, eu também improvisava algumas coisas, tinha algumas músicas certas, algumas marcações que a gente fazia até com sincronismo com os atores, como no cinema, nos primórdios do cinema. Cinema mudo. E depois essa experiência foi muito gratificante para mim, porque já com gente tão boa, era a companhia dos Pernilongos Insolentes, os atores também, um abraço para todos aí, todos os amigos até hoje. E a gente teve uma experiência já para iniciar essa carreira muito, muito boa, com gente top. Então, me deu muita base para poder fazer outras peças mais para frente. E eu adorei. Eu até tinha uma participação como ator, olha só que louco. Eu lembro até hoje que eu era o pianista, né? O pianista não falava nada. Eu entrava, ficava tocando, os atores ensaiando, as pessoas conversando, meio uma zoeirinha que todo mundo entendia. Até teve um motim que o ator principal falava, eu vou embora. Jogava o papel no chão e ia embora. Aí o outro ator, eu também vou. Até que sobrava uma pontinha humorística ali para mim, que eu também jogava minha partitura no chão e eu também vou. Foi a minha única fala, né, na minha carreira de ator. Então era um mau barato, foi incrível, era uma cena que funcionava muito bem, porque eu ficava meio de canto e de repente tinha uma fala ali humorística, era uma grande sacada. Enfim, aí depois dessa experiência a gente teve outras peças também, com outras turmas, e foi, graças a Deus, é uma carreira que quase sempre eu estou fazendo alguma coisa com o maior prazer. A gente exercita também a composição, a aclimatação, que a gente vê muito no cinema, né, que é a sua área principal aí, a gente copia muitas coisas, ou tem como base muitas coisas do cinema, para criar algumas aclimatações no teatro também, que funciona muito bem. Legal, aí a gente entrou onde eu já ia dar continuidade aqui. A trilha sonora de cinema influenciou de
qual maneira a tua carreira, assim? Quais compositores de cinema que você, de repente, teve como influência? E John Williams, John Williams é Ennio o cara. Morricone. Exatamente. Esses dois são os dois que eu mais gosto, lógico, né? Mas desde os primórdios lá com o Max Steiner, aqueles caras lá da antiga mesmo, a gente já tinha noção de que a música no cinema era muito importante. Eu sou entusiasta, nunca trabalhei com trilha de cinema especificamente, mas eu sou muito entusiasta com essa arte de música para cinema. Eu tive a oportunidade de estudar sobre isso também. A gente fez um semestre inteiro na faculdade só estudando as trilhas de Bernard Herrmann para Alfred Hitchcock, por exemplo. Que delícia, cara. Que arte bonita que é você juntar imagem com som. Eu lembro que os filmes antigos lá, King Kong, primeiro King Kong, com a Max Steiner, tinha uma orquestração muito clássica, né? Me permite até me dar um exemplo, aqueles acordes... Fica à vontade. Aqueles acordes trágicos como esse. Não sei se dá para ouvir aí, ó. Dá sim. Ó, essa quando aparecia o King Kong, uma coisa da cena de perigo, esses acordes era sempre esse tipo de acorde que eles faziam, e a gente veio ver a evolução, até que o jazz entra também com muita força no cinema, a partir, não sei exatamente quando que entrou, mas a gente já lembrava da trilha da Pantera Cor-de-Rosa com Mantini. Tem os filmes noir dos anos 40, que tem jazz também. Isso, exatamente. Tem... Exatamente, o Mantini, já dos anos 60, já tinha uma influência de jazz muito forte, né? Tipo, o tema da Pantera todo mundo conhece, né? Você via a facerice da Pantera só na música, né? Uma coisa... sempre fui muito entusiasta de... Aí você falou do Morricone com aqueles faroestes antigos lá. Nossa, aquilo era muito bom, né? Você não consegue ver um faroeste sem lembrar dessa música, né? Essa arte é tão bonita. O Morricone, não sei se cabe a gente falar aqui, ele tinha uma coisa muito legal que acho que antes dele nunca ninguém tinha feito isso, que ele juntava, hoje a gente vê muito, né? Mas ele juntava, por exemplo, a música que os personagens ouviam, tipo, estava tocando um piano lá no salão, ou uma caixinha de música que os personagens no filme estavam escutando, e ele pegava aquela música e vinha com as cordas e tal, e fazia a trilha sonora a partir da música que os personagens estavam tocando. Isso é uma coisa que hoje a gente vê muito, mas eu acho que o Morricone foi um dos primeiros, se não foi o primeiro a fazer isso. Então, que a gente que estuda um pouquinho de trilha começa a perceber essa beleza das nuances, desses pequenos detalhes, né? A cena por exemplo, você puxa um assunto que eu sou muito entusiasmado a falar, né? A cena do Psicose lá, do Hitchcock, famosa, né? E aquela coisa tensa pra caramba, mesmo o tema de abertura, que é o... Entrou no Netflix agora, essa semana, o Psicose. Finalmente eles estão começando a colocar os clássicos dos anos 60 para trás, assim. Sério? Poxa, que bacana. Vamos ver tudo de novo. Isso daí, a gente está sempre vendo mais vezes, que sempre aprende alguma coisa a mais, né? Enfim, a trilha do cinema é uma coisa muito... É a alma do filme, a coisa que traz a emoção, amplifica a emoção do espectador de uma maneira assim transcendental, porque não dá para imaginar os filmes sem as músicas, né? Então, como na ópera, né? A ópera é muito diferente você falar, por exemplo, a ópera tudo é musicado, as pequenas frases cotidianas são cantadas. E elas ficam tão mais amplificadas, né? Tipo, é muito diferente você falar, eu vou na padaria comprar um pão. Na ópera você fala, eu vou na padaria comprar um pão. Fica uma coisa muito amplificada, a dramaticidade, né? Então a música serve para isso também. Algumas semanas atrás eu postei um vídeo sobre a música do filme Rock, o Lutador. Eu sou apaixonado pelo rock. Uma música como essa, né? Cara,
cara. Bill Conti, né? Bill Conti. Bill Conti, exatamente. Outro cara bom também de cinema, né? Que fez. E essa... Eu, particularmente, gosto muito de filmes dos anos 80. O Bill Conti, além do Rock, que é de 76, ele fez a trilha do Karate Kid. Nossa, é E verdade. o embate final do Daniel com o Johnny, o que dá, porque se a gente for reparar, não é uma luta nem muito bem coreografada, assim. O que dá o clima é a trilha sonora do Bill Conti, que gera todo o suspense ali e tal. Não, com certeza. A música é fundamentalíssima assim na arte do cinema. No teatro menos, mas também a música no teatro tem uma coisa, uma veia que a gente pode usar com muita propriedade, baseado todos esses elementos que a gente fala desses compositores maravilhosos todos. John Williams, falando de John Williams, né? Você começou o assunto até com ele. Ele tem coisas incríveis, né? A gente sabe, desde o tubarão, do personagem, não era o tubarão, o personagem era a música. Você só vê o tubarão na última cena. Então, o filme todo aqui, o tubarão está na tua cabeça. Então, é uma coisa incrivelmente bem feita, né? E a junção, olha só, como também tudo tem a ver. Você falou de música erudita. A junção da música de cinema com a música erudita é total. Todos esses compositores, Morricone, o Bernard Herrmann, o John Williams, o Hans Zimmer, todos esses grandes nomes do cinema são totalmente influenciados pela música erudita, seja do período clássico, romântico, até os modernos, como Igor Stravinsky. Stravinsky, uma parte famosa da Sagração da Primavera, como essa daqui, ó. Totalmente a cara do tubarão. Tem coisas no Harry Potter também que ele fez, que tem esse mesmo tipo de tensão, enfim, esse próprio tubarão, esse tema do tubarão aqui, ele é, digamos assim, influenciado pela Sinfonia número 9 do Dvorak, ou Dvorak, como chama, a Sinfonia número 9 tem um trecho que é assim. Quer dizer, é igual? Não, não é igual, mas pô, é completamente a mesma fonte, né? E tantos outros compositores, né? A gente vê o Guerra nas Estrelas, né? O famoso Star Wars, o tema do Darth Vader é muito parecido com um prelúdio de Chopin conhecido como Marcha Fúnebre, que é esse daqui. Então é a mesma fonte, né? Digamos assim. Os grandes compositores do cinema beberam à vontade da fonte da música erudita para fazer os seus maravilhosos trabalhos, né? John Williams é o maior para você? Olha, o John Williams ele é o maior, sim. Eu não vou ser o maior, quer dizer, parece que é melhor do que os outros. Ele é o maior porque ele tem uma obra mais numerosa, é uma obra mais conhecida, é como se fosse o Pelé do cinema, da música para cinema. Tem tantos e tantos outros jogadores de futebol que também foram ótimos, mas ele é o cara que tem os números maiores, né? Se for contar os grandes filmes do John Williams, são muitos, né? Ficaram na memória, né? Que de assoviar a gente lembra, assim, Superman, Star Wars, Tubarão, Indiana Jones, o que mais? Tem... Parque dos Dinossauros, o ET extraterrestre. ET. E todos você prestar atenção na trilha, você vê que tem a assinatura dele. Você sabe que é uma trilha do John Williams. Assim, você também, com um pouquinho mais de percepção, você consegue saber que é uma trilha do Hans Zimmer. Você consegue ter essa coisa de ter a assinatura deles. Mas o John Williams é o mais que você identifica na primeira nota, na abertura do filme, você percebe que é a música dele, né? Todos esses temas que você falou, como o Star Wars, fica na cabeça, né? O ET e Superman, como é que era mesmo? Tem uma coisa de... Todos eles são unidos por uma certa assinatura musical que você consegue identificar facilmente. Agora, tem muita coisa que não só o John Williams, outros caras fizeram também, que a gente, como eu falei, do Ennio Morricone, né? O Ennio Morricone está ali como um dos maiores também. Essas trilhas daquela série
dos anos 60 de faroeste que ele fez, cara, são insuperáveis para mim. A gente tem aquilo também muito, muito forte na minha memória do cinema, né? E o Tarantino foi resgatá-lo lá para Pois fazer. é, cara. O Tarantino conseguiu finalmente trabalhar com ele com Os Oito Odiados agora, né? De 2015 ou 2016, se não me engano. E, enfim, é um filme também muito intrigante, mas depois de muito tempo que o Tarantino queria trabalhar com o Ennio Morricone, ele conseguiu, e ele sempre foi recorrente, né? Uma citação recorrente dos filmes do Tarantino antes de trabalhar com ele. É muito, muito legal. O Tarantino também é outro cara que merece todo o respeito também, porque é um cara que sabe usar essas citações e influências do cinema antigo como um todo, não só na música, né? Ele pega, e principalmente faroeste, é algo, o western é presente na toda a filmografia dele, mesmo em filmes que se passam em ambiente contemporâneo, tá? A gente vê vários elementos ali, né? E das trilhas sonoras também. E além da trilha sonora incidental, as músicas que ele escolhe, as canções também são geniais, né? Para pontuar a trilha. Não, é verdade, com certeza. Não só falando do Tarantino, que sabe escolher. Aliás, é outro assunto que a gente pode desenvolver também, que são a escolha das canções, né? Não só a trilha do cinema, as canções do cinema também são muito, muito representativas, mas o que eu gosto muito assim do Tarantino, claro, o Pulp Fiction tem ótimas canções e outras coisas. Tem tantos filmes, cara. Os filmes dá para ficar tipo assim o dia inteiro falando de canções nos filmes, que realmente é uma coisa maravilhosa. O Ennio Morricone mesmo tem aquelas inesquecíveis do Cinema Paradiso, né? Isso é bonito demais, né? A gente entra no filme de um jeito tão melhor, sendo embalado por músicas como essa, né? Nino Rota, Poderoso Chefão também. Né? Mas você sabia que essa música não era ele digamos assim, se autoplagiou, que essa música é do filme mais antigo. Você sabia disso? Tem um filme italiano, agora eu me esqueci. Ele fez muitos filmes com o Fellini, né? Ele fez muitos filmes com o Fellini, o Nino Rota. Isso. Então, eu vi uma matéria que essa música, eu não sabia também, depois que eu li a matéria que eu vi que essa música é de um outro filme italiano, de uma década anterior, que o primeiro, Poderoso Chefão, não foi indicado ao Oscar de melhor canção, melhor trilha, por causa disso, que descobriram, é do Nino Rota mesmo, não é plágio, é um autoplágio. Autoplágio. É um autoplágio. O Nino Rota copiou de um outro filme dele mesmo, uns anos atrás, só que, curiosamente, no Poderoso Chefão 2, ele ganhou a estatueta lá mas não pelo 1, mas a música era a mesma. Então, a academia, às vezes, tem essas... dá a gafe e depois ela corrige, né? Mó barato isso. Show. E, Mário, eu lembro quando eu lancei meu livro, você fez uma noite só de músicas de cinema. Lembra disso? 2008. Do Extinto Lakishi Dore, 2008. Nossa, caramba, tem tempinho já, hein? 12 anos, cara. Você continua fazendo esse tipo de espetáculo? Como é que tá? Além do Elton John, além dos seus projetos autorais, como é que tá? Você continua? Se alguém te chamar, você faz? Faço, sim, claro. A gente, por exemplo, a questão de música autoral também é muito trabalhar com isso. Eu continuo sendo otimista com isso, inclusive há pouco tempo atrás, que aquele disco que eu toquei naquela época lá do seu lançamento, agora que eu pus no Spotify, olha só como eu demorei também. Então, meu disco lá, O Mar de Amor, que eu toquei muito lá no evento, está no Spotify, no Deezer, nas plataformas de streaming, né? Então, a pessoa pode acessar, e eu vejo isso também com otimismo. E é claro que tudo depende muito do que o músico quer para a carreira dele, né? Como eu me dediquei muito para essa questão de eventos, orquestra, coral para eventos, não houve muita sobra de tempo para pensar em outras coisas, né? Agora, com essa pandemia, né, que a gente já deve falar disso, eu vou até já me antecipar um pouquinho, a pandemia ajudou a gente a redescobrir muitas coisas que estavam guardadinhas nas gavetas, né? Por exemplo, as músicas autorais. Eu me vejo aqui
compondo outras coisas, ainda não tem nada formatado, mas me deu chance de compor, me deu chance de me dedicar aos meus canais do YouTube, que também estava super parado. A gente vai pôr o link aqui nos comentários, acessem porque é muito legal o canal do Mário, eu já estou seguindo desde o comecinho lá, prestigiem, que é sensacional. Obrigado, Zé, obrigado. É o Musicalmente Falando, o canal que eu me permito falar do que eu quiser de música e tudo é muito interessante, então me deu essa parada nos eventos e tal, me deu oportunidade de eu rever muitas coisas. Eu acho até que foi bom. Vou te falar uma coisa, até que foi bom. Claro que a gente precisa dos eventos, precisa que a roda continue girando, mas como uma coisa de você revisar muitas coisas da carreira, cara, só assim que eu ia fazer. O que te dá mais prazer como músico, assim, de todas as vertentes que você atua muito bem, por sinal, porque uma coisa é o profissional atuar em várias vertentes e ali você consegue fazer tudo muito bem, assim, extremamente Legal. competente em todas as vertentes. O que te dá mais prazer, assim? Agradeço as suas palavras, imagina. Olha, eu aprendi, eu acho que um grande segredo das profissões todas é aprender a amar o que faz e não só fazer o que ama. E eu aprendi esse meu lado, amar o que faz, é muito forte. Então, eu vejo muita beleza, eu adoro, eu acho que, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu adoro, o que eu mais amo é tocar piano, tocar efetivamente piano para qualquer coisa, seja para um concerto, músicas próprias, para eventos, enfim, eu adoro tocar piano. Mas, por outro lado, eu amo, você, por exemplo, no caso que você já viu lá no nosso espetáculo da banda marcial de Cubatão, onde eu escrevi os arranjos para os músicos tocarem, os arranjos de vários temas, inclusive aqui você foi ver, foi o de animes, né? Eu escrevi 16 arranjos para músicas de temas de anime. Cara, me deu um prazer assim, diferente, cara, ver a banda tocar e a recepção do público, uma coisa que você só escreveu, cara, me deu um prazer muito alto também. A gente vê outras coisas, por exemplo, quando a gente se realiza também quando um aluno aprende definitivamente aquilo que você está passando para ele, você fala, pô, esse cara está tocando bem, ele entendeu. Também é outro tipo de realização. Então, a gente, com o tempo, aprende a amar tudo isso, né? Não só aquilo que você ama na essência, que é tocar piano, mas todos os desdobramentos do que a sua carreira te proporciona. Eu, pelo menos pessoalmente dizendo, eu aprendi a amar tudo isso. Mas, enfim, a gente tem muita coisa ainda para amar no futuro, muita coisa para aprender. Você falou de trilha no cinema, pô, é uma coisa que eu adoraria fazer, quem sabe, né? A gente entra nesse ramo também. Como não amaria fazer uma coisa como essa? Demoraram já para te convidar para fazer. Se eu for fazer um filme um dia, você já é o compositor, tenha certeza. Legal, bacana. Dos animes, tem alguma palhinha aí que possa dar ou não? O quê? Dos animes, das músicas de animes, tem alguma... Tem que ver se eu lembro, cara. Foram tantos. Eu não sei se eu vou lembrar, mas tem uns temas famosos, acho que do Dragon Ball. Caramba, como é que é? Ai, não vou lembrar agora, assim. Depois eu vou te dar uma chance. Eu vou tentando relembrar agora, mas depois eu dou uma tocadinha para vocês. Você deu um gancho legal aí das músicas selecionadas para filmes, né? A gente tem, além do Tarantino, que vai buscar músicas que nem são tão populares ou são conhecidas de um nicho. Recentemente teve o Guardiões da Galáxia, que eles escolheram várias músicas bem legais. E eu pesquei um exemplo aqui do Batman, do Tim Burton. Ele tem a trilha do Danny Elfman também, que é um compositor que eu gosto bastante. Depois fez Homem-Aranha. Tem uma carreira... Mas é uma trilha pontuada por músicas do Prince, assim. O que você acha dessa junção da trilha sonora de alguém excepcional, que nem o Danny Elfman, e as músicas pontuadas? Porque no caso do Batman, eu lembro de ter lido críticas de gente que reclamava das músicas do Prince ali no meio, que acabavam fazendo a trilha um pouco destoado do que estava sendo feito no filme até então. O que você acha disso? Eu entendo a colocação, eu vi o filme. Eu vou te falar, vou te confessar que eu também no primeiro baque eu achei estranho também ter essa mistura do pop com orquestrações, mas a gente tem que, digamos assim, a gente não é obrigado, né? Mas a gente procura entender o que o diretor quer passar para a gente.
No final, depois que a gente acaba acostumando com aquele clima, tudo clima desenhado ali, eu acabei gostando, sabe? Que no primeiro instante, aquela primeira batida, eu falei, nossa, tá estranho, o que tá estranho? Ah, tem um elemento pop que tá misturado, o filme é sombrio, mas tem uma música, de repente, muito brilhante. Mas depois eu acabei vendo de novo esse filme e acabei entendendo bem. E é uma coisa original, a gente não pode dizer que não é original ter esse tipo de mistura. Vai da arte, né? Da arte do diretor, do próprio compositor da trilha, saber misturar as coisas, que acho que essa é a grande coisa, a grande sacada é essa, a criatividade, que a gente, putz, tem tanto filme que a gente vê, não sei se você lembra de um filme, que é aquele, acho que é De Olhos Bem Abertos, uma coisa que era o Tom Cruise, que era o... De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. Isso, esse Com o mesmo. Tom Cruise e a Nicole Kidman quando ainda estavam juntos ainda. Perfeito, exatamente. Tem uma parte tensa pra caramba que o protagonista está entrando naquele lugar lá que eles se reúnem e tal. A trilha, cara, é isso aqui, ó. É uma nota. É a cena da orgia, não? Não, quando ele está entrando lá. Quando... Aquilo você fala, vai acontecer alguma coisa, mas o cara está dando uma nota no piano, no agudinho aqui, e ficou tenso pra caramba. Então, aquilo é incrível a criatividade, como funcionou naquele momento. Então, cara, acho que eu não gosto de torcer o nariz para nada, sabe? Até para música normal, sem ser música de cinema, eu ouço. Tem cada porcaria hoje em dia, eu não acho, cara. Sinceramente, eu ouço, vejo o que essa música está trazendo, vejo qual a intenção, vejo de onde vem, e de alguma forma a gente acaba entendendo o contexto, que fica feio, fica ruim, quando é uma coisa que não traz o contexto, não traz a verdade do artista junto. Quando tem uma coisa contextualizada, uma tentativa de usar a criatividade, eu acho válido pra caramba. Ninguém nunca, depois do filme do Batman que você falou, eu acho que ficou mais comum pra gente, talvez, essa mistura. Tem que ter um cara que dá o pontapé inicial para a gente começar a entender certas misturas, né? Por aí que eu interpreto, entendeu? Eu nunca desgosto de nada no primeiro momento. A gente tem que dar uma chance para o artista. Você falou de um filme do Kubrick. O Kubrick, ele é adepto de pegar peças clássicas da música clássica e tal. Em 2001 ele usa Assim Falou Zaratustra, né? E Danúbio Azul, é isso? Maravilhosamente, né? Uma coisa tão bem feita, né? O 2001, tem gente que acha que é da música do filme, né? E não é, como você falou, é obra do Richard Wagner, Assim Falou Zaratustra, sei lá, muitos anos antes foi concebida. Mas a sacada do cineasta é genial, absolutamente genial. A nave voando pelo universo com Danúbio Azul é a coisa mais... Quase um balé espacial, né? Uma coisa sensacional. Incrível. É incrível como aquilo funcionou. Você não imagina uma nave, quando o cara que fez a música, John Strauss, jamais viu, nem sequer imaginou uma nave espacial. Mas isso aqui... Cara, é uma nave, cara. Aquilo é tão vivo na minha mente, essas cenas do filme. Tem gente que acha chato, mas, cara, você está vendo um balé ali da nave pelo universo afora, né? E a música ficou absolutamente... Maravilhoso. Bem colocada, né? A trilha do Barry Lyndon também, eu amo. De quem? Do Barry Lyndon, o filme do Kubrick dos anos 70 também. Sim. Muito bacana, muito bacana. E... isso... Pode falar. Não, eu estou concordando. Acho que tem tantos exemplos bonitos para a gente citar, né? E, Mário, a questão do filme musical, que é quando você tem a situação ali, você tem a trilha sonora incidental e, de repente, as pessoas saem falando, cantando. Aí é um trabalho do compositor também que exige saber o time direitinho, junto do diretor, do roteirista. O que você acha dos filmes musicais? Tem algum que te marcou mais, assim? Com certeza, eu adoro filmes musicais. E, assim, é um gênero, é uma linguagem específica, né? Muita gente não gosta. Minha esposa, por exemplo, não gosta. Então, quando eu quero ver um musical, eu tenho que ver meio que sozinho. Para você ter uma ideia, não é uma coisa que todos são adeptos, né?
Agora, obviamente, até para a gente puxar esse gancho aí, o filme musical que eu mais gostei foi o Rocketman, que foi a história do Elton John, Elton John. mas não porque eu tenho o tributo, que eu canto e toco e procurando imitar e tal, mas porque o filme é extremamente bem feito. O filme com as canções do Elton John escolhidas para ilustrar a história dele foram maravilhosamente encaixadas. E o mais incrível é que elas não... Você está vendo a cronologia do filme, conforme ele senta ali naquela reunião e vai contando a história dele, as músicas não estão, as músicas, conforme vai contando o filme, não estão coincidindo com a época que elas foram compostas. Então, achei o mais incrível. Ele está tocando uma música lá da frente da carreira dele, ilustrando uma situação que foi lá para trás. Então, cara, eu achei impecável, uma coisa maravilhosamente bem feita. Eu tenho o Rocketman como um dos melhores filmes dessa linguagem. Claro que tem aqueles antigos, cara. Nossa, eu acho tão maravilhoso aqueles do Fred Astaire, que não é só musical, tem dança. Aquilo eu acho uma coisa assim de você ficar absolutamente deslumbrado com a arte, porque é tão grandioso, é tão bem feito, mostra todo o esplendor da cultura americana do meio do século passado, que eram definitivamente os donos do mundo, né? E eles agiam como tal, mostravam tudo que tinha de grandioso para segurar ainda mais a supremacia cultural deles, que a gente tem herança até hoje. Eu não acho isso eu não condeno isso. Eu acho que é o retrato de uma cultura. A gente só fica marcado quando a gente tem essa supremacia. A gente não vai lembrar de uma coisa cultural de um povo de uma época distante que não ficou muito tempo ali como cultura. Então a gente só lembra da cultura grega, da cultura romana. Quem sabe depois a gente vai lembrar da cultura americana, porque foram que realmente seguraram a supremacia cultural do mundo. E, assim, sem nenhuma politicagem, sem nenhuma demagogia, sem nenhum discurso dessa natureza, enquanto arte, os americanos foram, assim, suprassumo mesmo, porque a linguagem cinematográfica é todinha deles. Tem outros centros que também produzem grandes filmes, como Itália, França, a própria Índia. A gente vê filmes de tudo quanto é nacionalidade muito bons. Os filmes brasileiros são ótimos, né? Mas esses filmes musicais, de sapateado, de grande orquestra, são, acho que, um suprassumo cultural que os Estados Unidos conseguiu produzir aí na meados do século passado. Eu adoro. O cinema brasileiro tem poucos filmes musicais, inclusive o A Moreninha com a Sônia Braga, que é o primeiro filme protagonizado pela Sônia, é de 70, está fazendo 50 anos esse ano. Tem até um texto no Histórias do Cinema, que é o novo site que eu tô editando e tal, o texto do Valdemar. A gente está, inclusive, com uma série de textos em homenagem aos 70 anos da Sônia Braga, que serão completados segunda. Mas na França, por exemplo, a gente tem os Guarda-Chuvas do Amor, né? Porque a Nouvelle Vague, ela citou bastante os musicais clássicos americanos, só que os Guarda-Chuvas do Amor, né? Com a... mesmos diálogos são cantados, assim, o tempo inteiro. Você não tem pausa, de repente o diálogo falado e depois a música. Eles cantam o tempo inteiro, assim, uma coisa muito... Entendi. É uma ópera, né? Assim, quem não está acostumado, por exemplo, eu também já ouvi muito, eu não fui assistir tanto, mas eu já ouvi muita ópera com os roteiros, né, procurando acompanhar. É uma linguagem específica, né? Um filme como esse, que ainda não vi, realmente uma coisa, acho que só pode ter referência à ópera, porque tudo que eu até falei agora há pouco, esse cara vai na padaria comprar um pão, ele canta, vou lá na padaria. É bem assim. Eu volto. Entendeu? Mais ou menos essa pegada. É gosto, né? Eu acho que, como eu disse também, a gente tem que dar um pouquinho de oportunidade para essas manifestações culturais. Claro que ninguém precisa fazer isso. Quem tiver afim, né? Vamos ver qual que é a da ópera, vamos ver qual que é do musical de tal país, vamos ver qual que é do cinema indiano. Esse tipo de chance, eu acho que a gente se enriquece muito podendo dar essa chance para essas manifestações culturais, entre aspas, alternativas, né? Porque a gente está acostumado com o filmão, senta, assiste e tal. O filme cantado o tempo todo, como você citou, a gente não está acostumado. Enfim, a gente deve se dar essa chance.
assim como um jovem que não está acostumado a ouvir música erudita, talvez, se ele conseguir se dar essa chance, ele vai ter uma porta aberta maravilhosa para um mundão que ele pode entrar e explorar. Tem uma trilha que eu acho bem interessante, que é do Desejo e Reparação, que é o Dario Marianelli, o compositor, você conhece com certeza, que ele mistura o som da máquina de escrever, ele faz a junção da música com a máquina de escrever, é bem legal também, e tem tudo a ver com a trama do filme, vai dando desenrolar e tal. É muito legal, O que você acha também desses exemplos de você pegar elementos inusitados que sirvam de instrumentos também, assim? Isso faz parte totalmente da arte moderna, né? A arte moderna, já desde os primórdios do século XX, já usa ruídos, né, para incluir nos sons e vai enriquecendo, cara. Acho que a gente tem que usar mesmo. Já é um antigo modo de expressão que o músico, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade. O músico que eu digo, o músico normal, que não tem o ouvido muito aberto para esse tipo de ruídos, esse tipo de alternativas sonoras, ele não tem esse costume e tem um pouco de relutância em dar essa chance para coisas assim que não são instrumentos musicais. Mas se você vai ver, como a gente estava comentando, trilha para cinema, é totalmente disso que a gente fala. A gente, não sei se você percebe, muitos filmes tem esses ruídos já fazendo parte da música. A gente ouve tipo garrafinhas, colheres, a gente ouve piano de brinquedo, que é um instrumento, mas é um pianinho de brinquedo, a gente ouve direto, a gente tem esse costume sem saber. Agora, enquanto arte musical mesmo, a gente tem, como eu falei, a gente se deve dar essa chance de ouvir esses compositores mais recentes, que também trabalharam perfeitamente com essa linguagem de usar máquina de escrever. Eu lembro, você me lembrou do Jerry Lewis, cara, daquele que ele fazia a máquina de escrever, e era da música mesmo. Então ele fez a cena em cima da música. É uma coisa que uma coisa inspira a outra também, né? Aqui no Brasil a gente tem o Abu Janra também, né, que fez várias trilhas aí e mescla elementos variados também. Abu Janra é um gênio, cara. Foi um gênio aqui da nossa música, que conseguiu usar muitas coisas modernas desse tipo. Falando estritamente da música, você vê um mestre como Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal usa tudo que você imagina, qualquer objeto vira instrumento na mão dele, e acho que o músico moderno, a fim de inovar com arte, tem que ir para um caminho como esse. Tom Zé, eu lembro do Tom Zé com serra elétrica, no show que eu vi dele no parque do Museu de Ipiranga. E que impacto, isso causou impacto nas pessoas, que falam, cada um fazendo música com isso, por que não eu, né? Acho que incentiva muita gente a usar também desses artifícios para produzir arte, que é o que interessa para a gente, né? Entrando na questão do Elton John, depois eu vou querer falar mais do momento da pandemia, né? A gente já está indo para a nossa reta, o terço final aí. Como é que surgiu o tributo a Elton John? Foi antes do filme, né? E aí o filme veio, o filme ajudou a divulgar mais esse teu trabalho. E como é que foi o processo? Como é que foi a aceitação do público? Bom, eu sempre gostei, sempre fui fã do Elton John, tocava e cantava já muitas músicas dele, mas nada assim nesse nível, né? Aí depois eu comecei a fazer umas aulas de canto com o professor Germano Brisac, um grande artista, um abração para ele também, e ele, cara, você canta bem as músicas do Elton John, por que você não faz um tributo? Não, imagina, eu sou músico, assim, profissional e tal, mas eu nunca fiz um show cantando. Eu nunca tive oportunidade de fazer um show onde eu era o cantor principal. Não era um ramo que eu me interessava muito em desenvolver. Mas aí ficou na minha cabeça essa proposta do meu professor, né? E aí, depois de um pouquinho de tempo, o próprio Elton John, anunciou que faria sua última turnê chamada Goodbye Yellow Brick Road, que é o nome de um dos discos dele. Ele estava se aposentando, claro, justamente depois de tantos anos dedicados a show e tal. Eu falei, não, o show do Elton John é tão legal. Quer saber, eu vou fazer um tributo, não vou deixar essa peteca do Elton John cair. Então, muito, cara, assim, despretensiosamente, eu falei, vou fazer um tributo a Elton John. E nós estreamos no dia 12 de junho de 2018. Vai fazer exatamente 2 anos.
Até vou convidar seus ouvintes aí a ouvirem uma live desse meu trabalho, que vou fazer nesse mesmo dia, no dia 12 de junho, sexta-feira que vem. Dia dos Namorados, né? Oi? Dia 12? Dia 12, agora. Dia dos Namorados. Perfeito, já para embalar o jantar ali. Eu vou fazer o tributo, eu tenho um Instagram que é Tiroli Tributo Elton John, vai ser por ali, o Facebook também é o mesmo nome, vocês podem acompanhar essa live por aí. Qual horário? Eu vou fazer, o horário vai ser 7h30 da noite. Aproveitando o seu público aqui para fazer essa divulgação, que eu vou fazer os temas de amor do Elton John, embalando aí o Dia dos Namorados, né? Enfim, e esse tributo tem 2 anos, vai fazer 2 anos nesse dia, sexta-feira que vem, quando a gente comemora 2 anos desse trabalho, e está sendo uma delícia fazer, cara, porque olha, poucas vezes eu me realizei tanto plenamente, assim, enquanto pianista e agora cantor também, porque eu nunca fui um cantor de liderar profissionalmente um trabalho, mas agora sim, eu estou me vendo muito bem, é um trabalho que eu faço com um carinho gigantesco. A coisa que eu estou mais curtindo fazer ultimamente é esse tributo ao Elton John. Tá, a gente fez um lançamento do filme lá no Cine Rocks, foi um sucesso também. Cara, aquilo graças a você. Ficou pequeno ali, ficou pequeno. Nossa, aquilo foi marcante. Dá para dar um spoiler aí do que vai rolar na live do Elton John pra gente aí? Claro, vou tocar alguma coisa aqui, por exemplo, músicas do tipo... Turn me loose from your hands, let me fly to distant lands. E assim vai, né? Sensacional. Então, dia 12, 7h30 no Instagram do Mário Tiroli. Prestigiem porque é muito legal, é sensacional. A gente se sente vendo o Elton. Enfim, o filme é maravilhoso também, quem puder assista. Eu particularmente, é chato ficar fazendo comparação, mas eu acho o Rocketman um filme muito melhor que o filme do Queen lá, o Bohemian Rhapsody. Sim. Ambos foram lançados com meses de diferença e o Bohemian Rhapsody acabou ganhando prêmio no Oscar e tal, e eu acho que o Rocketman foi bem injustiçado, porque ele acabou não conseguindo os prêmios justamente porque o Bohemian veio um pouquinho antes, beliscou ali alguns prêmios e tal, e o próprio ator merecia ter sido indicado ao Oscar, o Tyrell Egerton, porque ele canta de verdade as músicas, e É verdade. O ator que fez o Freddie Mercury foi dublado, né? Mas enfim. Entendi. Opinião pessoal só. Você é o cara do crítico de cinema, você pode dar todas as opiniões, não é verdade? Eu, enquanto espectador, amante da música dos dois grupos, o Queen e do carreira do Elton John, eu achei, assim, o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody, ele é empolgante, é um filme de sair do cinema empolgado, né? E o Rocketman é um filme onde você vai a fundo na vida do Elton, entendendo muito mais assim com propriedade o que ele queria com as músicas dele. Enfim, são 2 filmes diferentes. Eu acho que nem cabe a comparação, é justa, porque é injusta, aliás, porque são filmes com intenções diferentes, né? O Bohemian Rhapsody tem muita participação do Queen como um todo, não é a vida do Fred apenas. E o Elton John talvez seja um filme mais assim, como vou dizer, rico, enquanto profundidade, porque você vai no fundo da alma do Elton, né? Então tem essa diferença. Talvez não seja um filme mais pesado, um filme mais assim denso, não tão para cima. Pô, aquela sequência final de Wembley no Bohemian Rhapsody é incrível, cara. O que eles fizeram ali, retratando o Live Aid de Wembley, eu achei fantástico, cara. Então, com essa concepção, você vê que a intenção do filme são diferentes. E eu, como músico, eu posso até ter preferido Rocketman, mas eu tenho um respeito gigantesco pelo Bohemian Rhapsody, e já vi 3 vezes, veria mais 30. E assim como Rocketman também. Eu não gosto de comparações, porque são artes
de respeito às duas. Eu acho que sim, que o Tajer Egerton mereceria um Oscar, sim, porque a atuação dele foi impressionante. Como você falou, ele cantou perfeitamente bem as músicas e não desmerecendo quem fez o Fred, mas o Tajer também mereceria um Oscar, na minha humildíssima opinião. Legal. O Wembley você consegue achar no YouTube o show inteirinho na íntegra do Queen, né? É espetacular. Sim, sim. Eu prefiro ver o original, no caso, do que... Mas legal, legal. Ô, Mário, como é que tá sendo a vida de músico na pandemia, cara? Porque, assim, aglomeração não pode, os teatros estão fechados, e a gente vê aí a galera fazendo live, alguns fazem por prazer, outros pedem doação, né? Teve uma live histórica aí do Guilherme Arantes, que ele ficou 5 horas sem tomar um copo d'água, tocando e cantando direto. Acho que foi uma das lives mais legais dos artistas famosos, populares, assim, ele fez. E fez sem patrocínio, né? Ele estava com a esposa, eu acho, estava lá, estava na Europa, precisou ficar lá em quarentena, ele não conseguiu voltar. Filmou pelo celular, ele com o teclado, 5 horas seguidas. Tem outros já, os sertanejos que tem uma série de patrocinadores, montam estruturas gigantescas atrás da câmera ali. Como é que está sendo conseguir sobreviver, viver na pandemia, sendo artista e músico, no caso? Olha, eu vou falar especificamente assim por mim, né? A gente vive basicamente, o meu ganha-pão é tocar em eventos de fechados, como casamentos, formaturas, eventos assim institucionais ou mesmo de empresas, né? Esses eventos, eles foram cancelados ou adiados. Então, eu estou desde março, abril, maio, junho, o mês que vem também foram todos adiados ou cancelados. O mês de agosto também está indo para o mesmo caminho. Então, todos esses eventos que efetivamente a gente ia cumprir de tocar ao vivo ali foram adiados. Eu estou morrendo de saudade de tocar com as pessoas, né? Enfim, mas a gente vai ter que aguardar com paciência, porque só depois mesmo eu acredito que só depois mesmo de estar tudo funcionando direitinho, ainda vai passar um mês ou 2 ou 3 que as pessoas vão ver que está tudo direitinho, vão ter a confiança de remontar um evento, e acho que é aí que a gente vai voltar a atuar. Eu acredito que deve ser só para o fim desse ano mesmo, ou talvez até, na pior das hipóteses, no ano que vem. Então, isso faz muita falta. O que faz falta também para nós, enquanto esse tipo de empresa, que a gente desse tipo de empresa, é a incerteza do cliente de não contratar novos eventos por causa justamente dessa incerteza de não saber quando que vai ser efetivamente realizado. Então, financeiramente é mais difícil, claro, a gente fica sem o nosso ganha-pão principal, mas, por outro lado, a gente está me forçando a reforçar estruturas que eu já tinha, como aulas online. Eu estou finalizando coisas assim para ter um melhor rendimento online. Enfim, a gente está dando atenção para coisas que, como eu falei agora há pouco, estavam engavetadas. Eu tinha nunca mais compus, estou me vendo compor algumas coisas agora, eu estou reforçando o meu canal, eu estou dando mais atenção para outras coisas musicais, profissionais, que na época normal não tinha tempo, depois que você fica aquela coisa na gaveta que quando você vai ver, você não vê nunca, né? Por exemplo, estou estudando acordeon é um instrumento que eu sempre quis tocar, eu estou tendo tempo pra caramba, estou tocando bem até, então, enfim, a gente tem outros ganhos. Eu acho que a palavra de ordem dessa pandemia que pegou todos nós de surpresa é a reinvenção. A gente tem que se reinventar, mas de uma maneira radical mesmo, porque talvez a gente não consiga mais ter a mesma rotina de antes. Talvez seja o artista, ele tem que se preparar, tem que usar o conselho que tem que dar, seria esse. A gente não pode, caramba, o que eu faço? O que eu faço? Está faltando dinheiro, tal. Para muitos colegas está faltando mesmo. Por isso que eu acho e apoio que eles façam lives pedindo doações. A princípio pode ser uma coisa, você fala, caramba, mas que coisa. Mas imagina se eu fosse um comerciante, eu sou músico, minha arte é música. Então eu estou dando música para vocês na live, como se um comerciante estivesse dando seu produto. Se a loja dele está fechada, vamos supor que eu vendo canetas,
e aí minha loja de canetas está fechada, e eu começo a distribuir canetas pela internet, só porque minha loja está fechada. Então, o músico merece receber financeiramente pela live. E ainda por enquanto eu não fiz isso, porque ainda consigo me segurar, mas não condeno quem faz. E acho que o músico, como falei, é uma reinvenção. Quem sabe as lives vão ficando de um jeito tão profissional, tão altamente bem feitas, que mereçam, claro, fica um canal de música pago para o músico fazer lives. Quem sabe, né? Estamos nessa época de tentar usar a criatividade, a gente pode chegar nisso também, quem sabe? A gente pode se especializar. Com certeza. Pô, você falou do acordeon, meu avô era sanfoneiro em Alagoas e me deixou de herança um acordeon, só que eu precisava encontrar alguém que conserte acordeon, que eu queria aprender também, enfim, mas quem sabe. Depois eu te passo, cara. Tá bom, legal. Mário, a gente está indo já para agora a reta final. Eu costumo fazer um ping-pong com os convidados ao estilo Marília Gabriela. Então, eu vou falar alguma palavra, fazer uma pergunta, você responde de forma sucinta, tá bom? Tá bom. E depois aí eu vou pedir para você deixar um recado à vontade aí para o público. Então, para começar, eu queria saber um compositor erudito que te marcou. Posso falar dois? Beethoven e Stravinsky. Tá, Beethoven e Stravinsky, legal. Uma trilha sonora que te marcou? De filme? Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. Legal. Um diretor de cinema? Ai, são tantos, cara. Bom, eu sou fã do Senhor dos Anéis, então vou falar Peter Jackson. Legal, tá bem. Um ator e uma atriz? Uau, hein? Essa daí foi boa. Bom, eu sou fanático pelo Brad Pitt, acho que ele é espetacular. E atriz, eu gosto muito da Caterina de trilogia. Li 2 vezes, 1.200 páginas. Você gostou do Hobbit, dos filmes do Hobbit? Não. Então, eu li o Hobbit também. Que é um livrinho no tamanho, eu digo, tá, gente? Não na qualidade. É um livrinho que eles transformaram em 3 filmes gigantescos. Assim, bom, eu vou te falar assim, a realização do Senhor dos Anéis botou a nossa expectativa num nível estratosférico, né? Porque a realização foi absolutamente demais. Eu já tinha lido o livro antes da trilogia. Quando eu soube da trilogia, eu falei, não é possível que os caras vão fazer esse filme e tal. E adorei os 3 filmes. Depois comprei o box da versão estendida e adorei mais ainda. Depois de ver a versão estendida, li o livro de novo para não deixar nenhum detalhe de fora. Mas o Hobbit, por exemplo, é um livro muito bom também. Só a pegada é um pouquinho diferente e talvez, eu não formatei exatamente essa opinião, talvez tenha estendido demais mesmo um livro para fazer 3 filmes, porque a gente acaba, aquela aventura não tem mais fim, né? Depois de tudo que eles passam, é uma aventura atrás da outra aventura. É legal, é bacana, mas enfim, eu acho que não sei se poderiam ser 2 filmes ou eu não sei, sinceramente não sei. O projeto original era um filme só, né? E aí eu acho que a Warner, enfim. Eu acho que pode ter prejudicado o Hobbit, que eu sou fã também, eu não acho nada ruim no Hobbit. É que a expectativa do Senhor dos Anéis tornou a audiência do Hobbit, a nossa expectativa do Hobbit, que fosse uma coisa igual. E não vai ter, acho que não vai ter nada igual ao Senhor dos Anéis no cinema nunca mais. Então a gente não consegue chegar naquele nível. Então eu acho que o Hobbit é uma boa trilogia, bem legal. E depois acho que você tem que ver o Hobbit primeiro, depois ver o Senhor dos Anéis, entendeu? Acho que ajudaria até no entendimento das coisas, né? Para a garotada que se empolgou com Vingadores Ultimato, eu aconselho ver Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, as batalhas ali já foi, né? E ganhou 11 Oscars, igualou Titanic e Ben-Hur, né? Ben-Hur, exatamente. Merecido pra caramba. Muito, muito merecido. Bom, continua nosso ping-pong. Um trabalho, uma obra específica que te realizou. Antes eu perguntei o que dentro da área musical que te dava mais prazer, mas um projeto específico que mais te realizou. Eu toquei o concerto Rhapsody in Blue
com a Orquestra de Santos no Dia da Cidade, no dia 26 de janeiro de 2018. Então, foi muito realizante para mim fazer esse concerto com os meus queridos amigos, eu sou fã, o Luiz Gustavo Petri e o... Que é a arte? Bom, a arte, cara, é uma arte que, para mim, eu acho que o ser humano em geral é a razão da vida do ser humano. A gente, no fim das contas, a gente busca a arte sempre. Na hora de comer, a gente busca a arte. Na hora de fazer qualquer atividade, você está escrevendo no caderno, a tua letra é uma arte. Então, acho que a arte é a tradução da vida, da essência do ser humano. Show. Mário Tiroli por Mário Tiroli. Ah, pô, essa foi boa. Essa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É bom, é um cara que ama demais o que faz, é um cara que procura melhorar tudo o que faz e eu acho que é um cara entregue à arte, entregue à vida de uma forma bem plena mesmo. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser arte, a não ser música, e eu sei que eu tenho muito que aprender, tanto na música, tanto na vida, quanto o ser humano, mas é essa a minha busca. É um cara que está sempre aqui divulgado os teus trabalhos para quem está acompanhando a gente. Eu fico feliz de estar aqui fazendo essa entrevista tão deliciosa que eu não vi o tempo passar, sinceramente. Agora que eu vi que passou mais de uma hora e eu estou curtindo cada momento. Quero agradecer você por isso. A Zenha, além de um amigo, é também um grande crítico, um grande escritor, faz matérias maravilhosas, sou fã seu. E eu quero deixar uma mensagem para todos que acho que eu falei aqui no meio da entrevista, que talvez seja uma mensagem importante. Dê a chance para a arte tomar conta de sua vida, mas todo tipo de arte. A ópera, o musical, o funk, por que não? Você tem que dar uma chance do artista se expressar, dar um canal para o artista, para você entender o que o artista tem a te dizer. E acho que todos nós, toda a classe artística e todos os seres humanos tendem a ganhar com isso, porque a gente, além de poder ouvir melhor as pessoas, a gente também vai estar podendo trocar a nossa energia. E eu acho que é para isso que a gente veio, para esse mundo maravilhoso. Mário, eu queria te agradecer demais, foi um prazer, foi um aprendizado conversar contigo, né? Espero que a gente possa fazer vários trabalhos em conjunto aí para frente. Parabéns pela tua carreira. E obrigado. Reforço o convite para o pessoal dia 12, então 7h30 da noite, no Instagram do Mário Tiroli, o tributo ao Elton John, no Dia dos Namorados. E aqui na descrição e nos comentários a gente está colocando também o canal do YouTube dele, que é sensacional, prestigiem. Reforçando que na segunda-feira, às 4h, falaremos sobre os 70 anos de Sônia Braga com o Valdemar Lopes, que é o maior especialista em Sônia Braga do Brasil, do mundo, né? Ela é brasileira. E na quinta-feira, com a Ângela Zoé, que é diretora dos filmes sobre Enfio, o cartunista, sobre Alcione, sobre Adi Barroso, sobre o Betinho, que ela produziu, premiada, na quinta às 7h. No sábado, que vem às 6h, eu vou falar sobre jornalismo cultural e jornalismo também musical com o Lucas Krempel, que é editor do Blog and Roll e que estava produzindo um livro sobre a história do rock de Santos. É um cara que frequentou todos os principais shows de rock do Brasil, é especialista no assunto, e vários outros temas aí para as próximas semanas, tá bom? Mário, já que a gente está aí com o teclado à disposição, acho que a gente podia encerrar de uma forma com mais um spoilerzinho do dia 12, pode ser? Pode ser, claro, com então certeza. Manda a bala aí, a gente vai encerrando aqui. Tchau, pessoal, obrigado por quem acompanhou aí, tá bom? Valeu. Obrigado. Só confirmando, Instagram e Facebook chama Tiroli Tributo Elton John, ok? Show.